Com a ajuda de Lucian, Sofia finalmente passou na avaliação. Sofia agradeceu a Lucian mais uma vez e com um sorriso ele assentiu em reconhecimento. A missão de Lucian estava cumprida. Quando ele estava prestes a partir, o presidente se aproximou parabenizando-os por passarem na avaliação. Ele queria aproveitar a oportunidade para jantar com Lucian e celebrar o nascimento do segundo mestre psíquico de nível 4 da Associação Psíquica. Lucian balançou a cabeça, agradeceu ao presidente pelo convite e justo quando estava prestes a recusar, ao ver as expressões ansiosas do presidente de Sofia, acabou aceitando com relutância. Tanto o presidente quanto Sofia ficaram radiantes. O presidente informou a Lucian que alguém iria buscá-lo à noite. Sofia se ofereceu, mencionando que tinha um carro e se encarregaria de levá-lo. Radiante de alegria, Sofia conduziu Lucian até seu carro esportivo vermelho fogo, abrindo a porta com um gesto grandioso. Quando Lucian estava entrando, o presidente também veio se despedir. Lucian colocou o cinto de segurança, se despediu do presidente e confirmou o encontro à noite. O carro esportivo vermelho fogo arrancou, rugindo pela estrada. Durante todo o trajeto, Lucian permaneceu em silêncio, e Sofia não ousou dizer nada, apenas lançava olhares furtivos a ele pelo espelho. Mesmo agora, Sofia mal conseguia acreditar que tudo o que havia vivido naquele dia era real, principalmente porque Lucian parecia jovem demais. Vestia roupas casuais, com uma mão apoiada na porta do carro, e a cabeça voltada para a paisagem que passava rapidamente pela janela. Quem poderia imaginar que aquele era um prodígio, um mestre psíquico de nível 4, alguém que até o presidente da Associação Psíquica da província de Inston tinha em alta consideração? Tão jovem, tão bonito e com um físico tão impressionante. Além disso, seu talento era incrivelmente espantoso. Comparados a Lucian, aqueles autoproclamados elites de segunda geração que Sofia costumava conhecer não passavam de lixo. De repente, Lucian virou a cabeça e lançou um olhar confuso para Sofia. O rosto bonito dela ficou instantaneamente vermelho e seu coração começou a bater mais rápido, disparado. O que aquele olhar de Lucian significava? Um pensamento ousado, mas tímido, surgiu de repente na mente de Sofia. Era impossível, ela o conhecia há tão pouco tempo. Mas, por outro lado, pensou, talvez não fosse tão impossível assim. Rapazes na adolescência geralmente gostam do tipo irmã mais velha. E Sofia tinha confiança em sua aparência, tinha um bom corpo e se encaixava perfeitamente nesse estilo. Quanto mais ela pensava, mais seu rosto esquentava. De repente, pisou fundo no acelerador e rapidamente chegaram ao destino. Uma leve vermelhidão tingia suas bochechas enquanto ela colocava uma mecha de cabelo atrás da orelha, pensando em como iniciar uma conversa com Lucian. Foi então que Lucian agradeceu a Sofia por tê-lo levado até ali, mas disse que agora ela provavelmente deveria sair rapidamente. Sofia ficou confusa, porque ela deveria fugir. No momento seguinte, viu Lucian olhando para ela e apontando para os carros da polícia atrás do carro dela. Com uma expressão estranha, ele mencionou que Sofia estava dirigindo em alta velocidade e que havia passado por 5 sinais vermelhos momentos atrás. Antes, havia apenas 2 carros da polícia atrás deles. Agora já eram uma dúzia. Lucian, parecendo impotente, comentou que, mesmo sendo uma mestre psíquica, Sofia ainda deveria dirigir com mais segurança. Após deixar Lucian em seu hotel, Sofia saiu às pressas, deixando uma mensagem onde se referia a ele como senhor e dizia que voltaria para buscá-lo mais tarde naquela noite. Atrás dela, uma dúzia de carros de polícia continuava a perseguição. Lucian acenou com a mão e, carregando sua bagagem, entrou sozinho no hotel. O quarto era bem espaçoso, com uma cama grande. Lucian ligou a TV e uma reportagem sobre Suzu e uma nova empresa farmacêutica estava sendo transmitida. A farmácia benevolente da cidade do Lago Branco havia sido oficialmente renomeada para a Corporação Cápsula Farmacêutica Limitada e havia lançado um novo suplemento. Suzu afirmou com confiança que esse suplemento mudaria uma era, redefiniria o conceito de suplementos e guiaria o mundo das artes marciais para uma nova era. Lucian presumiu que Suzu deveria ter esquecido de informá-lo. Pegou o celular e viu mais de 20 chamadas perdidas de Suzu. Parecia que ela não havia conseguido contato com ele de forma alguma. Lucian pensou em ligar de volta para saber o que estava acontecendo, mas mudou de ideia e deixou o celular de lado. Ele estaria retornando à cidade do Lago Branco, no mais tardar até amanhã, então poderia falar com Suzu pessoalmente. Após entrar no reino dos sonhos, Lucian queria ver que mudanças haviam ocorrido no futuro. Ele então buscou informações sobre Suzu e a nova empresa farmacêutica no reino onírico. Para sua surpresa, descobriu que a corporação Cápsula Farmacêutica, fundada apenas por Suzu, havia se desenvolvido até alcançar um valor de mercado superior a 10 bilhões, tornando-se um gigante da indústria farmacêutica. De repente, Lucian olhou para outras informações e, ao clicar na seção cônjuge do perfil de Suzu, quase saltou do chão. Cônjuge: Lucian, Major-General do Distrito Militar Oriental. Lucian ficou tão chocado que desabou no chão. Imediatamente, pediu à inteligência artificial que puxasse suas próprias informações pessoais e encontrou, na seção de cônjuges, não apenas o nome de Sove ainda lá, mas também, inexplicavelmente, o de Suzu. Sentado no chão, murmurando para si mesmo, Lucian sentiu como se não entendesse mais a si próprio. O que exatamente havia acontecido com ele no futuro? 2 esposas. Lucian então voltou à realidade, fechando rapidamente o arquivo. O futuro era incerto. Qualquer coisa poderia acontecer e tudo poderia mudar em breve.
Refletindo, ele pediu à inteligência artificial que procurasse pela sopa vital dos músculos espirituais, o novo suplemento que ele havia fornecido a Suzu. Mas o resultado foi que Lucian não tinha permissão de acesso suficiente para obter fórmulas de suplementos acima do nível 5. Ele já havia previsto essa possibilidade quando apresentou a sopa vital. Se conseguisse introduzir um suplemento do futuro e sua fórmula hoje, ela seria então refinada e melhorada ao longo de 10.000 anos de desenvolvimento, até se tornar uma fórmula de qualidade superior. E o resultado superou todas as expectativas. A sopa vital dos músculos espirituais não apenas foi genuinamente refinada, como também evoluiu diretamente de um suplemento sem classificação para um suplemento precioso acima do nível 5. Lucian então começou a fazer uma tempestade de ideias em alta velocidade. Se ele conseguisse trazer algo de 10.000 anos no futuro para os dias atuais e anunciá-lo, seria equivalente a dar à civilização humana 10.000 anos de tempo de desenvolvimento para pesquisar, elevando-a potencialmente a novos patamares. Sabendo que o futuro realmente pode ser alterado, ele voltou a abrir o histórico mundial Marshall. E de fato, a história tinha mudado. O tempo de destruição total havia sido adiado em 10 anos em comparação com a primeira vez que ele verificou. Isso significa que uma única fórmula da sopa vital dos músculos espirituais, após 10.000 anos de evolução, conseguiu garantir 10 anos extras de tempo de sobrevivência para toda a civilização humana. Então, o que dizer das técnicas de aprimoramento do corpo estelar, da técnica de respiração natural e das técnicas de medicação cristalina? Essas três técnicas supremas de artes marciais de nível 11 fizeram a mente de Lucian borbulhar com uma ideia audaciosa. Ele até sentiu um impulso de enviar e anunciar todas essas técnicas online de uma vez, mas rapidamente reprimiu o pensamento, descartando. Não se sabia ao certo se revelar essas técnicas de artes marciais hoje seria capaz de resgatar completamente o futuro da humanidade. Uma vez divulgadas, certamente causariam uma enorme comoção em todo o mundo. As leis e a ordem vigentes seriam instantaneamente abaladas e a sociedade mergulharia no caos. Ele e sua família se tornariam imediatamente o centro dessa tempestade, com consequências incertas à espera. Tal ação não necessariamente resultaria em um futuro positivo, e ele não conseguiria salvar a humanidade. Lucian se manteve calmo, organizando seus pensamentos. A melhor abordagem seria esperar até que tivesse poder suficiente para controlar a situação, então liberar essas técnicas lentamente. Se um guia para a civilização fosse escolhido, teria que ser Lucian. Obviamente, era ele o protagonista. Todas as coisas boas e até a bela waifu seriam dele. Ao sair do reino dos sonhos, Lucian vestiu o terno enviado pelo presidente, um conjunto de smoking preto fosco para a noite. O jovem no espelho, vestido com um terno preto bem ajustado, camisa branca e uma gravata azul marinho bem presa na gola, parecia confiante. Lucian pegou seu telefone casualmente e, ao dar uma rápida olhada, lembrou que ainda não havia respondido a mensagem de Suzu. Rapidamente, digitou algumas linhas informando que voltaria no dia seguinte e pediu que ela preparasse os ingredientes para a terceira fórmula. Suzu respondeu com um emoticon confuso, pensando consigo mesma: esse cara finalmente responde, e a única coisa que ele pede é para eu preparar os ingredientes. Estando extremamente ocupada e sobrecarregada recentemente, Suzu segurou o telefone com raiva enquanto digitava centenas de palavras em poucos segundos, reclamando que Lucian havia sido irresponsável ao deixar tudo para trás. Em seguida, notou um ponto de interrogação na resposta de Lucian. Ela queria dizer a ele o quão difícil era administrar a empresa sozinha, mas, temendo sua autoridade, deletou todas as reclamações e enviou apenas poucas palavras. Ok. Suzu então guardou o telefone e continuou imersa em seu trabalho atarefado. Lucian guardou seu telefone e se espreguiçou um pouco, sentindo-se constrangido pelo terno. Saiu do quarto e desceu até o saguão do hotel, no terceiro andar, onde encontrou Sofia já esperando por ele. Sofia parecia ter se arrumado com cuidado para a noite. Sua maquiagem delicada e o vestido longo vermelho, com uma fenda que se estendia desde a coxa até a cintura, a deixavam deslumbrante. Sofia caminhou em direção a Lucian e o informou de que o banquete estava pronto. Lucian a instruiu a chamá-lo pelo próprio nome, dizendo que senhor soava estranho. Vendo Lucian com seu novo terno preto, Sofia o achou ainda mais atraente. Lucian franziu o senho, perguntando-se por que havia tantas pessoas. Não era apenas um jantar simples. Afinal, inicialmente, Lucian tinha vindo com a intenção de jantar privadamente com o presidente, mas agora planejava apenas encontrar brevemente o presidente e partir. Sofia explicou que o presidente era uma das figuras mais importantes da cidade. Muitas coisas não estavam tão discretas quanto ele desejava. Mesmo assim, considerando a influência do presidente, aquilo já configurava uma pequena reunião. Ao ouvir isso, Lucian decidiu ficar por um pouco mais. Afinal, ele estava para partir logo. Na manhã seguinte, no chamado banquete discreto, porém luxuoso, homens e mulheres elegantemente vestidos se reuniam em pequenos grupos, segurando taças de vinho e engajando em conversas casuais, soltando ocasionalmente risadas contidas. Era uma cena comum da alta sociedade. O presidente ainda discutia com o grupo sobre o que viu naquele dia, mas eles achavam que o que ele descrevia era absurdo demais para ser verdade. Uma mulher vestida com um elegante vestido azul escuro e maquiagem delicada sussurrou para Amélia, dizendo que aquele banquete não era algo comum. Ela então olhou para uma certa direção e comentou que o prefeito estava presente, assim como o presidente da Associação de Artes Marciais. Quase todos ali eram figuras influentes não só da cidade, mas de
toda a província de Easton. O organizador daquele banquete era o presidente da Associação Psíquica. A mulher explicou a Amélia que, em toda a província de Easton, apenas a cidade delas possuía uma associação psíquica. Embora parecesse ser algo de nível municipal, na prática, tinha influência equivalente ao nível provincial, e por isso todos respeitavam muito o presidente. Ao ouvir a mulher mencionar psíquico, a expressão de Amélia mudou, como se tivesse se lembrado de algo. Ela de repente recordou que Lucian havia dito que também iria até a associação psíquica para uma avaliação. Então, perguntou à amiga se ela poderia verificar se havia alguém com o nome Lucian na associação. A mulher olhou subitamente para Amélia e se lembrou de ter ouvido esse nome de outra amiga. Ela então questionou Amélia. Será que ela se apaixonou por um estudante do ensino médio que conheceu durante uma viagem recentemente? Amélia, como um servo assustado, ergueu a cabeça abruptamente e balançou rapidamente, negando e dizendo para não dar ouvidos às besteiras das amigas. A mulher percebeu claramente que Amélia estava mentindo e a confrontou, dizendo que ela estava na cidade há tempos e nem sequer voltou à universidade. Estaria ela esperando por aquele garoto? Ela contou que ouviu dizer que Lu era bem bonito e tinha algumas conexões com o distrito militar do leste. A mulher olhou para Amélia com uma expressão meio desanimada e disse que, mesmo que ela namorasse um garoto pobre sem background na faculdade, ela não interferiria. Afinal, é normal os jovens namorarem, pois eventualmente terminam. Mas como Amélia poderia se interessar por um colegial? Com uma expressão confusa, a mulher esticou a mão para tocar a testa de Amélia. Amélia afastou a mão com firmeza e retrucou que Lucian, ele não era um estudante comum do ensino médio. A mulher ficou sem palavras, mas comentou, ainda assim, ele é só um colegial. Suspirou, olhando para Amélia com decepção. De fato, Amélia foi arrastada ali por sua amiga próxima para participar do jantar de celebração da Associação Psíquica. Desde que se separou de Lucian, ela ficou na cidade porque ele havia dito que voltaria mais cedo ou mais tarde. Ela enviou várias mensagens, mas Lucian não respondeu e nem leu. Todas mostravam como não lidas. Amélia não sabia se esperar traria algum resultado, mas era tudo que podia fazer, esperar pacientemente. Ela se perguntava, será que ela não tem lugar algum no coração de Lucian? A mulher deu um tapinha no ombro de Amélia e perguntou por que ela estava no mundo da lua. Depois, sussurrou que o banquete daquela noite era para celebrar o surgimento de um mestre psíquico de nível 4, alguém no mesmo nível do presidente da associação. Uma figura importante, até mesmo na província de Easton. A mulher percebeu que Amélia não parecia surpresa e continuou explicando. Se fossem favorecidas por alguém desse nível, tanto elas quanto suas famílias se beneficiariam imensamente. Amélia, então, perguntou se a amiga sabia a idade do novo mestre psíquico de nível 4. A mulher balançou a cabeça. Não sabia, mas considerando a idade do presidente, imaginava que não seria muito velho, mas também não muito jovem. O banquete atraiu até mulheres na faixa dos 40 anos. Amélia suspirou por um momento. Ela chegou a pensar que o novo mestre psíquico de nível 4 poderia ser Lucian. A mulher a olhou e pediu para ela parar de pensar naquele colegial, dizendo que deveria aproveitar a oportunidade. Entre o círculo de amizades delas, só elas tinham status suficiente para estar ali. Mas Amélia não estava ouvindo. Seu pensamento ainda estava em Lucian. De canto de olho, Amélia de repente viu uma figura no canto do salão comendo. Ele usava um terno preto impecável, tinha um corpo esguio e colocava comida constantemente na boca com um garfo. Amélia regalou os olhos, se perguntando se estava vendo errado ou se era uma ilusão. Após observar a pessoa por mais de um minuto, Lucian virou e olhou diretamente para ela. Lucian acenou com a mão, e no momento em que seus olhares se encontraram, Amélia finalmente teve certeza. Era Lucian. Diz a amiga para ir em frente, dizendo que já a viu. Amélia imediatamente parte e corre em direção ao homem em quem tem pensado há semanas. A mulher não consegue impedir Amélia, e ao seguir a direção para onde ela corre, parece entender algo. Um sorriso provocador surge em seu rosto. Lucian, observando Amélia correndo repentinamente em sua direção, ficou bastante surpreso. Ele estava aproveitando sua comida quando inesperadamente viu Amélia, que não via há um tempo. O rosto de Amélia transbordava de imensa alegria e felicidade, com as bochechas coradas. De repente, Sofia aparece, uma mulher deslumbrante e marcante, vestida com um vestido vermelho, aproximando-se alegremente de Lucian e pegando um petisco do prato dele com uma das mãos. Sofia parece muito contente, enquanto Lucian demonstra um certo desconforto. Ao ver a familiaridade entre Lucian e Sofia, Amélia fica confusa. Seu rosto empalidece de repente. Embora Lucian e Sofia não tenham trocado nenhuma palavra, e Lucian parecesse incomodado, aos olhos de Amélia, os dois pareciam estar conversando e rindo, com gestos íntimos, como um casal. Amélia se perguntou, quem é essa mulher? Seria a namorada de Lucian? Criando coragem, Amélia chama Lucian em voz alta. Ele acena de volta com um sorriso, dizendo que não esperava encontrá-la ainda na cidade. Ao olhar para ele, Amélia percebeu que, mesmo após apenas algumas semanas, Lucian parecia ter se tornado ainda mais misterioso e inacessível. Por alguma razão, parecia haver um abismo intransponível entre ela e Lucian, tornando-o inalcançável. Sofia examinou discretamente Amélia e pediu a Lucian que apresentasse sua amiga. Lucian respondeu que era Amélia, uma companheira que conheceu no mês passado durante uma visita à montanha. Sofia cumprimentou Amélia educadamente. Após um pouco de conversa casual entre os três, uma voz provocadora ecoou perto
perto deles. Ao se virar, Amélia viu sua amiga. Após apresentar Lucian a ela, a mulher com uma taça de vinho na mão analisou o jovem à sua frente, avaliando sua aparência, porte e comportamento. Na opinião dela, Lucian era impecável em todos os aspectos. Então este é o Lucian, pensou. Não é de se estranhar que Amélia esteja tão encantada por ele. A mulher reconheceu Sofia e um leve choque surgiu em seu rosto. Ao ver Sofia ao lado de Lucian, sua atitude em relação a ele mudou instantaneamente, o entusiasmo esfriando rapidamente. Ela não podia negar que, mesmo no círculo de amigos delas, onde homens bonitos e mulheres atraentes eram comuns, Lucian superava 99,99% deles. A mulher então concluiu o motivo pelo qual Lucian estava presente naquele evento. Não era por conta de alguma conexão poderosa ou talento pessoal, mas simplesmente porque era um garanhão, subindo para a alta sociedade e confiando em mulheres. Sem saber como chamá-lo, decidiu por Sr. Lucian. Pensar em tratar um estudante do ensino médio dessa maneira quase a fez rir. Suas palavras vinham com um leve tom sarcástico, dizendo que sempre ouvia Amélia mencionando Lucian e que, ao vê-lo hoje, ele realmente se destacava como extraordinário. Lucian percebeu facilmente as sutis mudanças de humor e atitude da mulher, mas preferiu não comentar, respondendo apenas com um aceno e uma saudação simples. A mulher sorveu seu vinho com um sorriso educado no rosto e perguntou de onde Lucian era. Ele respondeu que era da cidade do Lago Branco. Em seguida, a interrompeu com indiferença, perguntando se ela pretendia perguntar sobre os pais dele em seguida, para entender sua família mais a fundo, e talvez investigar mais a fundo como ele conseguiu entrar nesse salão de banquetes. Lucian, com um leve tom de deboche nos olhos, olhou para a mulher levemente chocada e afirmou que era exatamente como ela imaginava, um estudante de uma família comum que, por acaso, foi convidado para estar ali. Lucian acenou com a mão em despedida e disse que não havia necessidade de cenas tão clichês. Ele sorriu para Amélia e se desculpou, dizendo que iria embora primeiro e que conversariam outra hora, quando ambos estivessem livres. Após dizer isso, virou-se e saiu. Talvez fosse por isso que Lucian detestava esse tipo de ocasião. Para os de fora, poderia parecer que ele era um pouco sensível, mas e daí? Afinal, ninguém é perfeito. Lucian era uma criança de uma família comum, mas essa família era a coisa mais preciosa do mundo para ele. Lucian jamais permitiria que alguém insultasse ou ferisse sua família. Ele jogou o prato e o garfo sobre a mesa, pensando que teria sido mais feliz comendo em um hotel. Antes que Amélia e Sofia pudessem reagir, Lucian já estava longe. Sofia lançou um olhar frio para a mulher e o seguiu. Amélia, instintivamente, quis correr atrás deles, mas foi impedida pela mulher, que lhe disse que um homem como Lucian não era digno do seu afeto. Observando a figura de Lucian se afastando, a mulher zombou, dizendo que nem sequer havia dito nada, e mesmo assim ele reagiu daquela forma. E o que isso dizia sobre ele? Dizia que Lucian se importava profundamente com exatamente aquilo que havia acabado de dizer. Orgulhoso, mas sem habilidade real, e extremamente sensível em relação ao próprio ego. Para ser gentil, ele era orgulhoso. Para ser direta, era apenas um garoto com baixa autoestima. A mulher afirmou que já tinha visto muitos como ele, e que não serviam para Amélia. Então, ela se virou para Sofia. Um estalo de compreensão surgiu em seu rosto, e ela apontou para frente, perguntando a Amélia, de forma provocativa, se ela sabia quem era aquela mulher. Amélia respondeu que só sabia que o nome dela era Sofia. A mulher assentiu e explicou que Sofia vinha de uma família prestigiada e era uma praticante psíquica, aparentemente se aproximando do nível 2. Nos círculos sociais da segunda geração da elite da cidade, Sofia era de primeira linha, e a família por trás dela possuía um enorme poder. Observando quão próximos Lucian e Sofia pareciam, a mulher apostava que Lucian, seja pela aparência ou por algum outro meio, havia conseguido se aproximar de Sofia para ter a chance de estar naquele banquete. Colocando as mãos nos ombros de Amélia, a mulher declarou em voz alta que Lucian não passava de um aproveitador e gigolô, e que Amélia deveria abrir os olhos e enxergar quem ele realmente era. Cada palavra da mulher atingia o coração de Amélia como um martelo. Parada ali, Amélia murmurou, confusa: "Não pode ser, o Lucian não pode ser esse tipo de pessoa." A mulher olhou para Amélia com um ar de compaixão e tentou consolá-la, dizendo que, às vezes, a verdade era cruel, mas todos precisavam enfrentá-la. Esperava que Amélia pensasse bem sobre aquilo. Amélia ainda estava imersa no choque das palavras da mulher. Ela se recusava a aceitar aquilo como verdade. Ao olhar para a figura de Lucian, uma imagem surgiu repentinamente em sua mente, a de um jovem radiante como o sol. Amélia recobrou a consciência. Lucian era o herói que a havia salvado. Ela deu um tapa no próprio rosto, achando-se tola por ter duvidado, ainda que por um momento, que Lucian pudesse ser um aproveitador que vivia às custas de mulheres. Amélia se virou, olhou seriamente para a mulher e disse, palavra por palavra, que Lucian definitivamente não era a pessoa que ela descrevia. No entanto, a mulher acreditava que Amélia ainda estava cega e quis continuar criticando Lucian. Nesse exato momento, houve uma comoção no salão. Alguém apontou e disse que o presidente havia chegado. O presidente caminhava em direção ao centro do salão, vestindo um traje de gala. Todos voltaram sua atenção para o homem idoso. A mulher rapidamente retocou a maquiagem e disse a Amélia para parar de pensar naquele bonitinho, já que o presidente estava prestes a apresentar o mestre psíquico de 4º nível. Sofia ainda estava apresentando o local a Lucian aos poucos, e o presidente rapidamente notou os dois. Ele caminhou diretamente em direção a ele.
deles. O olhar da multidão acompanhava os passos do presidente. Rapidamente, o presidente chegou até Lucien e a mulher se perguntava por que ele faria isso. Um sentimento de inquietação passou por seu coração. Imediatamente, com um semblante respeitoso, o presidente disse que estava verdadeiramente arrependido. Ele realmente não sabia que Lucien não gostava de estar em lugares tão cheios. Lucien balançou a cabeça e respondeu que o presidente tinha grandes responsabilidades e que ele, Lucien, ficava feliz em poder ajudar de alguma forma. O presidente agradeceu pela compreensão e, usando sua habilidade de mestre psíquico de 4º nível, ergueu a cabeça e anunciou em voz alta para todos no salão de banquetes que o jovem ao seu lado era o recém-revelado prodígio, mestre psíquico de 4º nível da Associação Psíquica da província de Inston, Sr. Lucien, com apenas 18 anos de idade. O presidente brincou, dizendo que, comparado a Lucien, ele mesmo se sentia envergonhado. Ele não poupou elogios em sua apresentação, praticamente elevando Lucien às alturas. Essas palavras causaram um enorme alvoroço no banquete. Um mestre psíquico de 4º nível aos 18 anos. As pessoas mal acreditavam no que ouviam. Naquela idade, a maioria sequer havia feito o exame unificado. Quase todos os olhares no salão se voltaram para Lucien. Várias vozes de espanto, choque e descrença ecoaram entre os convidados. A mulher, aquela que tanto havia falado, ficou tão atonita que perdeu a compostura e ficou parada, muda, sem conseguir dizer uma palavra. Nem percebeu quando a taça de vinho caiu de sua mão e se espatifou no chão. Ela só ouviu a voz de Amélia ao seu lado, perguntando: "Você viu? Aquele que caminha entre as estrelas, brilhando como o sol. Esse é o verdadeiro Lucien." E talvez investigar mais a fundo como ele conseguiu entrar nesse salão de banquetes.